Oi, pessoal! Meu nome é Maria Eduarda, sou aluna da Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou bolsista do PIBID na Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as figuras planas. A primeira parte desse assunto que a gente vai falar vai ser sobre os polígonos. E o que são os polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas fechadas, cujos lados são segmentos de reta que não se cruzam. Então, essa é a definição de polígono. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Olha só. Essa figura aqui, ela é fechada, certo? Os seus lados são segmentos de reta, ó. Aqui é reta, aqui é reta, aqui, aqui, aqui. E elas não se cruzam. A mesma coisa essas outras figuras. Fechadas, os lados são segmentos de reta e não se cruzam, ó. Todas essas. Reta, 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 não se cruzam e são fechadas. Alguns exemplos de não polígonos são esses aqui, olha só. A gente tem nessa primeira figura, essa parte aqui, ó, que não é um segmento de reta, parece uma bola, né? Então não pode ser polígono. Essa outra figura aqui, os lados são segmentos de reta, certo? Só que elas se cruzam, esses lados aqui se cruzam nesse meio, assim, ó. Então, também não pode ser polígono, porque está falando aqui que são segmentos de retas que não se cruzam. Esse outro polígono, ó, aqui é segmento de reta, aqui também, e aqui. É fechado, só que tem essas partezinhas aqui, tá vendo? Que não são segmentos de reta. E por o nosso último exemplo, é essa figura aqui, que ela não possui... ela possui segmentos de reta, só que ela não é fechada. Tá vendo que ela é aberta? Aqui, ó. Tem esse espação aqui. Então, aqui a gente viu alguns exemplos de polígonos e alguns exemplos de não polígonos. A gente consegue classificar esses polígonos em convexos e não convexos. É assim. Eu gosto de ver assim, olha só. Os polígonos convexos são aqueles que têm a pontinha para fora. Por exemplo, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Tá apontada para fora. Todas as pontinhas estão apontadas para fora. Agora, olha esse aqui. Tá vendo que eu tenho essa pontinha apontada para dentro? Então, isso aqui é um exemplo de polígono não convexo. Então, ó, esse aqui, todas as pontinhas estão para fora. Esse aqui tem uma pontinha para dentro, então ele não pode ser convexo. Essa aqui, todas as pontinhas estão para fora, certo? Então, é um polígono convexo. Esse outro tem essa pontinha para dentro, então não pode ser um polígono convexo, é um polígono não convexo. E a gente tem essa última figura, a mesma coisa, com as pontinhas para fora, ó. Então é um polígono convexo. A definição que eu trouxe, ela tá falando assim: polígono convexo é aquele onde podemos traçar uma reta entre dois pontos quaisquer de dentro do polígono e essa reta fica inteiramente dentro da figura. Ele só tá falando assim, por exemplo, ó, se eu tenho um ponto aqui, um outro ponto aqui, traço uma reta, e uma parte dessa reta ficou fora da figura, então quer dizer que esse polígono não pode ser convexo, tá? Um outro exemplo é que se eu pego dois pontos aqui, ó, tracei, ficou tudo dentro? Se eu traçar quaisquer outros dois pontos, vão ficar dentro? Então, o polígono é convexo. Eu prefiro ver se a pontinha para dentro ou pontinha para fora, que é mais fácil, tá? Mas é a mesma coisa. Então, vamos continuar. Olha só. Agora a gente vai falar sobre os elementos do polígono convexo. Vamos começar falando sobre os lados. Olha só, cada segmento de reta que forma o polígono é um de seus lados. Então, nessa primeira figura, a gente tem esse lado AF, esse lado FE, esse lado ED, esse lado CD, esse lado BC e esse lado AB. Então, nessa figura aqui, a gente tem 6 lados. Nessa outra figura, a gente tem esse lado PR, esse lado RQ, que ficou totalmente torto, e esse lado PQ. Então, essa figura aqui possui 3 lados, certo? Agora, ele está falando dos vértices. O que são os vértices? São os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Então, olha só. Eu tenho aqui esse lado AB e esse lado AF. Onde que esses dois lados se encontram? Eles se encontram aqui, ó, nesse pontinho que a gente chama de vértice.
E eu tenho um outro pontinho aqui, que é mais um encontro de lados. Tenho um pontinho aqui, mais um aqui, aqui e aqui. A mesma coisa nessa outra figura, ó. Nesse ponto se encontram os lados PQ e PR. Nesse outro ponto se encontram os lados PR e RQ. E nesse outro ponto se encontram os lados PQ e RQ. Certo? Então, isso é um vértice, são vértices. Agora, os ângulos internos, ó. Ângulos internos são os ângulos entre dois lados consecutivos no interior do polígono. Lado consecutivo é assim, tem um, depois tem outro, tá? Então, olha só. Tem um lado, tem o outro. É um do ladinho do outro. Então, aqui, ó, eu formo um ângulo. Aqui, eu formo um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, e outro ângulo, e outro ângulo. A mesma coisa nessa figura. Eu tenho um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. A gente marca um ângulo fazendo um pedacinho de bolinha assim entre os dois lados, tá? E olha só, eu tenho o mesmo número de lados, de vértices e de ângulos em cada polígono, certo? Esse número me ajuda a dar nome a essas figuras. Vamos ver, olha só. Então, um polígono que tem 3 lados ou 3 ângulos, a gente chama ele de triângulo. Triângulo, assim, ó, 3 lados. Com 4 lados é um quadrilátero. Com 5 lados é um pentágono. 6 lados é um hexágono. 7 lados é um heptágono. E assim segue uma tabela gigante, que a gente não vai falar tudo aqui. Perdi. Então, próximo. Agora que a gente já sabe disso, a gente consegue falar sobre os polígonos regulares. E o que são os polígonos regulares? Um polígono é regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. O ângulo ser congruente quer dizer que eles possuem a mesma medida também, certo? Olha só esse exemplo. Esse aqui é um pentágono, porque ele possui 5 lados, e é um pentágono regular. Por quê? Porque a medida desse lado é igual à medida desse lado, que é igual à medida desse lado, que é igual à medida desse lado, que é igual à medida desse lado. A gente pode representar assim também, ó. Faço um risquinho aqui, outro aqui e outro aqui, para dizer que eles possuem o mesmo tamanho, certo? E os ângulos internos também tem que ter a mesma medida. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, que tem que ser igual a esse, igual a esse e igual a esse. Já o nosso outro polígono que a gente tem aqui na figura, ele não é regular. Por quê? Porque os lados não possuem a mesma medida e nem os ângulos. Olha só, a gente claramente consegue ver que esse lado aqui é menor que esse. E esse aqui é maiorzão, tá vendo? Então, não possuem a mesma medida do lado? Já não é polígono regular. Não possuem a mesma medida do ângulo? Também não é polígono regular, tá bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos triângulos. Vamos falar dos triângulos quando eu classificar ele quanto aos lados. Então, agora a gente vai olhar só para os lados de um triângulo, tá? Quando eu tenho um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, a gente chama ele de equilátero. Ou seja, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. A medida dos lados é igual. Então, a gente chama de triângulo equilátero. Já deixei aqui, ó, de amarelinho. Medida de AB é igual a medida de BC, que é igual a medida de AC. Agora, a gente está falando do triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? 2 lados desse triângulo possuem a mesma medida. No equilátero são os 3 e no isósceles são só 2. Então, ó, esse lado aqui é igual a esse lado e esse aqui, claramente, a gente vê que é diferente, tá vendo? Então, ó, para um triângulo ser isósceles, eu tenho que ter 2 lados com a mesma medida, ok? Então, já escrevi, ó, a medida do lado DE é igual à medida do lado F, tá bem? E o triângulo escaleno, para a gente finalizar essa parte de triângulo. O triângulo escaleno, ele tem os 3 lados com as medidas diferentes. Então, no triângulo escaleno, eu tenho que a medida desse lado é diferente da medida desse lado, que é diferente da medida desse lado. Tá bem?
Então, a gente tem o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaléro. Então, vamos passar. Então, agora a gente vai classificar os triângulos quanto aos ângulos, certo? O triângulo com os 3 ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele que a medida dele é menor que 90 graus, certo? Então, se eu tenho um triângulo com 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Então, olha só, eu tenho esse ângulo aqui, ele tem que ser menor que 90 graus, o B é menor que 90 graus e o C também é menor que 90 graus. Então, esse é o triângulo acutângulo. Vamos para o próximo. Então, ó, eu coloquei aqui a medida de A é menor que 90, a medida de B com um chapéuzinho, a gente representa assim o ângulo, tá? Ó, tenho esse vértice A, então o meu ângulo daqui é o ângulo A com um chapéuzinho de vovô em cima. É menor que 90, o B é menor que 90 e o C é menor que 90. Agora a gente vai para outro tipo de triângulo, que é o triângulo com o ângulo interno reto. O ângulo reto é aquele que é igual a 90 graus e que a gente costuma representar com um quadradinho assim, ó. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. Então, se no meu triângulo eu tenho um ângulo reto, que é o ângulo de 90, a gente chama ele de triângulo retângulo. Próximo. O próximo é o triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Eu tenho um ângulo interno dele que é maior que 90 e menor que 180. Então, se eu tenho esse ângulo, que nesse triângulo aqui é esse ângulo Gzinho, que é maior que 90 e menor que 180, o triângulo é obtusângulo. O ângulo obtuso é esse, maior que 90 e menor que 180. Ele é mais abertinho, tá vendo? Olhem essa pontinha aqui, é como se fincasse menos. O retinho, ele é mais pontudo. Olha aqui como que essa pontinha aqui é mais pontuda que essa. Então, geralmente, a gente pode não analisar assim, mas a gente pode notar isso, tá bem? Agora a gente vai falar do quadriláteros. Um tipo de quadrilátero é o paralelogramo, certo? O que é um paralelogramo? É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Por exemplo, eu tenho que esse lado aqui, AB, é oposto a esse lado DC. E esses lados são paralelos. Como que eu sei que eles são paralelos? Olha só, retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Então, estica uma reta grandona aqui nesse lado AB e nesse lado CD. Elas vão se encontrar em algum ponto? Não vão. Então, esses lados aqui são paralelos. A mesma coisa para esses outros dois, ó. Esse lado e esse lado também são paralelos, tá bem? Então, agora a gente vai ver um tipo de paralelogramo. Alguns, né? O primeiro é o retângulo. O que é o retângulo? Retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos de 90 graus. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro e outro, certo? Além do retângulo ele possuir os 4 ângulos retos, a gente pode falar que os seus lados opostos possuem a mesma medida. Por exemplo, ó, esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse, tá bem? Então, esse é o retângulo. Vamos agora ver o losango. O que é o losango? Ele é um paralelogramo também, igual ao retângulo, que tem os 4 lados com a mesma medida, ou seja, esse lado tem a mesma medida desse lado, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Então, esse paralelogramo, que tem os 4 lados com a mesma medida, a gente chama de losango, tá? Para terminar de falar dos paralelogramas, a gente vai falar de um muito conhecido, né? O retângulo também é, que é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado, ele tem os 4 ângulos retos. Então, ele tem 4 ângulos de 90 graus e 4 lados com a mesma medida, ou seja, esse lado é igual, tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E olha só, o quadrado, ele é um tipo de retângulo, por quê? Porque ele também possui os 4 ângulos retos, e ele é um tipo de losango, porque ele possui os 4 lados com a mesma medida. Tá bem? Então, vamos agora falar do trapézio. O que é o trapézio?
Trapézio é um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos chamados de base. Então, aqui no trapézio, a gente tem só dois lados paralelos, que nesse caso são esse e esse aqui. Por que os outros dois não são paralelos? Porque, olha só, estica uma reta aqui, vou esticar para cima só. Eles vão se encontrar em algum ponto. Elas vão se encontrar em algum ponto. Então, esses lados não podem ser paralelos, tá bem? E os lados paralelos a gente chama de base. O lado maior vai ser a base maior. E o lado menor vai ser a base menor. Aqui em cima é a menor. Tá bem? Agora vamos falar sobre alguns trapézios. O primeiro que a gente vai falar é o trapézio retângulo. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Então, nesse nosso exemplo, aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui tem outro ângulo de 90 graus. Um outro trapézio é o trapézio isósceles. É aquele que a medida dos lados não paralelos são iguais, ou seja, a medida desse lado é igual à medida desse lado. Por último, o trapézio escaleno, que é aquele trapézio que as medidas dos lados não paralelos são diferentes. Então, olha só, esse lado aqui, ele não é paralelo a esse. Então, essas medidas são diferentes, ou seja, a medida desse lado é diferente da medida do lado de cá, tá bem? Agora a gente vai entrar numa outra parte das nossas figuras planas, que são circunferência e círculo, que são coisas diferentes, tá? Agora a gente vai aprender a não confundir mais. Vamos começar falando da circunferência. É uma figura geométrica plana, formada por inúmeros pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central, formando uma linha fechada. Não entendi nada. Olha só. Ela é uma figura plana formada por inúmeros pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central. Eu tenho aqui esse ponto central, que a gente chama de centro, tá? E vou escolher uma distância, qualquer distância. No nosso exemplo, essa reta aqui é a nossa distância. Então, peguei esse segmento de reta, liguei no ponto central e parei nesse ponto aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa mesma distância, vou ligar no ponto central e vou chegar nesse ponto aqui. E vou fazer isso inúmeras vezes. Ó, aí vou chegar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Quando eu faço isso várias vezes, eu obtenho a minha circunferência, que é essa linha aqui, ó. Que claramente não é igual ao que eu estou desenhando, mas é a branquinha, tá? Que a gente chama de circunferência, essa bordinha. E o círculo? O círculo é a área. Toda essa parte de dentro aqui, ó, é o nosso círculo, tá? Ó. É a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, ó, para a gente não esquecer, não confundir, a circunferência é a parte de fora, e o círculo é tudo aquilo, é toda a parte de dentro. A gente pode pensar, por exemplo, numa pizza. Pense em uma pizza com borda. A borda dessa pizza é a minha circunferência e a parte de dentro que a gente adora, eu também gosto de borda, né? Mas enfim, a parte de dentro com o recheio é o nosso círculo, tá bem? Então agora não vale mais confundir. É isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, voltem no vídeo, assistam, deem pausa, façam anotações. Pode deixar um comentário aqui embaixo também que a gente responde vocês. Muito obrigada. Se cuidem.